Eu vou falar com vocês sobre trabalho de um gás ou sobre um gás. Quando a gente fala em trabalho de um gás, é o gás que está realizando o trabalho, ele sofre expansão. E sobre o gás é quando ele sofre compressão. Tem aqui um vídeo, gostaria que vocês assistissem, ele tem uns 10 minutos. E aí eu vou estar falando com vocês sobre a expressão que vocês vão usar, certo? Vou falar sobre essa questão da, da, da expansão e por que que a gente diz aqui que é o gás que está realizando o trabalho, tá? Ele vai ocupar um volume maior, ele vai diminuir a energia interna, o número de colisões das partículas, tá? E nesse caso, lógico, ele também vai diminuir a pressão e a temperatura, quando ele está sofrendo expansão a pressão constante. Bom, agora aqui é um resumo geral dessa parte, certo? Que está falando a respeito do gás. Isso daqui vocês vão encontrar na apostila de vocês na página 24, tá? Então, eu mostro aqui essa questão da expansão, né? O gás aqui é que está exercendo um trabalho. Essa expressão de trabalho que é dada aqui, ó, essa letra, gente, é aquela letra grega que se chama tau. Ela é escrita assim, tá? Ela representa o trabalho. Quem quiser colocar T maiúsculo pode. Então, o trabalho é igual pressão vezes variação de volume, né? E no próprio vídeo eu vou mostrando para vocês por que a fórmula fica assim, né? Porque o trabalho é força vezes deslocamento. Nós temos o cosseno, mas vocês estão vendo aqui, olha, que a força que é feita pelo gás no êmbolo, olha aqui no desenho azulzinho, a força ela é paralela ao deslocamento, né? O deslocamento sofrido aqui no caso. E aí nós vamos ter o cosseno de 0 graus, certo? E toda vez que a gente tiver cosseno de 0 graus, ele vale 1. Então, quer dizer que aqui, se eu colocasse cosseno de 0 graus, o trabalho é força vezes deslocamento. Nós já aprendemos que pressão é força pela área. Quando a gente quer saber o valor da força, é pressão vezes área. Eu substituo isso daqui no lugar da força aqui, ó. Então, fica trabalho igual pressão, área, deslocamento. Deslocamento vezes área. Você tem a área de um lugar qualquer, certo? Uma área qualquer. E você tem uma certa altura, você vai ter o volume. Então, o trabalho fica pressão, a variação do volume do gás, e aí vocês vão ter essa expressão aqui do lado, certo? Que deve ser usada a pressão dada em Newton por metro quadrado, volume em metro cúbico, o trabalho sempre, este trabalho, ele é sempre no Sistema Internacional de Unidades, é dado em joule, tá bom? Quando a gente fala em expansão, o trabalho é positivo, certo? E o gás, ele cede energia para o meio ambiente, mas não na forma de calor, viu, gente? Ele só empurra o êmbolo. O trabalho é trabalho mecânico, de empurrar o êmbolo, tá? Vamos para frente. Aqui é o trabalho realizado por uma força de pressão, mas essa pressão agora tá lá na apostila, na página 25. É quando essa pressão é variável. Então, vai variar tudo, vai variar a pressão, vai variar o volume, vai variar a temperatura, então tem até essas considerações aqui. Imaginem
que o volume aumente. Olha aqui na figura, ó, o volume está aumentando. Então, é lógico, olha, o espaço fica muito maior dentro do recipiente. Então, o número de colisões, vocês podem ver que o número de colisões diminui. Então, é lógico que diminui quem? A pressão que é exercida pelas moléculas, né, no recipiente e, consequentemente, diminui a energia interna e a temperatura também, certo? Então, olha lá, ó, eu tenho uma pressão inicial aqui no gráfico, a pressão final, vocês podem ver aqui, ó, que ela é uma pressão final menor. Enquanto o volume, ó, tem um volume inicial aqui e aqui eu tenho um volume final. Então, o volume está aumentando, enquanto a pressão está diminuindo. E aí a gente tem essa curva que é característica, e no gráfico de pressão por volume, toda vez que a pressão é variável, nós vamos encontrar o valor do trabalho. Então, o trabalho ele é dado em um gráfico da pressão em função do volume, certo? Bom, então também é um caso de expansão, certo? Mas quando a pressão é variável. Vamos em frente. Aqui, de novo, eu estou usando um vídeo, certo? Para que vocês possam assistir e eu estou explicando essa questão agora da compressão do gás, certo? Então, vamos lá. Essa tal compressão do gás, gente, o trabalho é negativo, quando era expansão, o trabalho era positivo. Na compressão, ele é negativo, o volume aqui, ó, vocês podem observar que o volume, ele vai se tornar um volume menor, certo? V vai ficar menor que o anterior, né? Observem também que o trabalho realizado, olha só, se é para diminuir o volume, olha o sentido dessa flecha aqui, olha. É de um volume maior para um volume menor, certo? Aí a gente diz que o gás é que recebe energia do meio. Na realidade, é porque o êmbolo, este êmbolo aqui, ó, ele vai ser empurrado. Então, uma pessoa deve empurrar, fazer pressão sobre o gás e empurrar esse êmbolo aí, certo? Vamos em frente. E nesse último vídeo aqui, que ele é mais curtinho, acho que tem 2 minutos, eu estou falando sobre o trabalho realizado pelo gás, mas quando a pressão é variável, né? Eu já falei anteriormente ali, né? E estou falando novamente nesse vídeo aqui, tá? Toda vez que a pressão é variável, nós vamos ter que fazer o cálculo da área da figura de um gráfico que tenha pressão pelo volume, tá? E tô comentando isso. É isso.